Meu nome é Jorge Bueno Gomes. Nasci nesta cidade de Curitiba, na Avenida Siqueira Campos, número 1824, o bairro do Batel. A Siqueira Campos hoje é a Avenida Batel. O nome dos meus pais, o nome do meu pai é Harry Blas Gomes. E o nome de minha mãe é Luísa Bueno Gomes. Meus pais, o meu pai é filho de um inglês chamado Harry Herbert Gomes. E minha avó paterna é Isabel Withers Gomes. O meu avô materno é o Dr. Lucilo Antônio da Cunha Bueno, e minha avó materna é Dona Irene Betancourt Bueno. A minha infância passou em Curitiba. E aí aqui fiz o curso primário primeiro no grupo escolar Dom Pedro II, depois fui no grupo escolar 19 de dezembro e depois fiz o exame de admissão para no colégio do Colégio Paranaense, que ficava à época na rua Ébano Pereira, onde hoje é a Secretaria de Cultura. Fui admitido e aí fiz o ginásio e o científico no Colégio Belmiro César, na rua Vicente Machado. Meu avô nasceu, Harry Herbert Gomes, pai de meu pai, nasceu na Inglaterra, numa cidade perto de Birmingham, chamada Egerton. Filho de John Bartholomew Gomes e sua esposa, Dona Rebecca Gomes. Ele, um espírito aventureiro, não se conformava com a rotina do lar e logo viajou, esteve na África do Sul e lá horrorizou-se quando ocorreu a guerra, uma guerra dos negros, e ele voltou à Inglaterra. E de lá veio para a América do Sul. Inicialmente ele foi para Buenos Aires, para a Argentina, onde havia uma grande colônia britânica naquela região, a britânica e irlandesa também. E ali começou a trabalhar com a erva mate. É um produto de grande consumo na região. Mas a erva mate era proveniente do Paraguai. A maioria da erva mate era proveniente do Paraguai. E ele foi, então, enviado para o Paraguai. Era a grande empresa que negociava e exportava a erva mate, era a Companhia Mate Laranjeira. E ele viveu mais ou menos por 7 anos no Paraguai, na cidade de Villa Rica, e ali comprando
e a erva mate para depois enviar para o mercado consumidor argentino. No começo do século XIX, ele recebeu um convite do coronel Durski, que era um chefe político da região de Prudentópolis e um grande proprietário de terras. E esse convite era para que ele instalasse numa de suas fazendas, Fazenda Concórdia, que ficava em Inácio Martins, um barbacoa. Barbacoa era um processo utilizado pelos índios guaranis para a secagem da folha da erva mate. O processo comumente utilizado aqui era o carijo, mas esse propiciava, às vezes, a folha era alcançada pelas chamas e prejudicava a qualidade e o sabor da erva mate. O barbacoa, o fogo era feito, mas canalizado e, portanto, o contato da erva era apenas com o calor e não com as chamas, e isso não prejudicava, então, a boa qualidade da erva. Veio ele, então, não sei propriamente se foi 1900, 1901, foi bem no começo ali, a cavalo de Villa Rica, no Paraguai, com 3 peões paraguaios, ele vivendo 7 anos em Villa Rica. Ele falava castelhano e também se comunicava em Guarani, que era a língua utilizada popularmente, né? O espanhol era mais utilizado pelos colonizadores, pelos descendentes e pelos militares e autoridades, né? Aqui, depois desse trabalho de montagem do barbacoa, o meu avô veio para Curitiba. E aqui conheceu minha avó, Dona Isabel Withers, da família Withers, filha de um inglês que estabeleceu-se aqui, chamado William Withers, e Dona Margarida, Margaret Withers. Ele já, nessa época, já tinha 46 anos e minha avó era uma jovem de 20 e pouco, nasceu em 84, e, portanto, nos 20 anos. E eles logo se casaram e radicaram aqui em Curitiba. E ele, nessa atividade, meu avô passou também a negociar e comercializar erva mate. A erva mate era, então, aqui já produzida e exportada em barricas pequenas, barricas de madeira, exportada para o Uruguai, para a Argentina, e para a Argentina, que eram os mercados consumidores. Meu avô, ele teve, dos seus negócios, teve uma boa, estabeleceu-se na rua Barão do Rio Branco. Morava a casa onde ele morou, e ali onde nasceram, quase seus filhos, ficava na rua Barão do Rio Branco, esquina onde a rua José Loureiro. Hoje ali tem um edifício, a casa não existe mais.
Mas ele, então, nessa atividade, e minha avó que passou a criar os filhos. Minha avó nasceu no dia 15 de agosto de 1884, aqui em Curitiba. O pai dela, William Withers, teve 11 filhos. 6 nasceram na Inglaterra, eram originários de uma cidade perto de Londres chamada Twickenham. E 6 nasceram na Inglaterra e 5 nasceram no Brasil. Minha avó é do lote brasileiro, nascida em Curitiba. Recebeu o nome de Isabel porque nesse ano, mais ou menos nessa época, a Curitiba recebeu a visita da princesa Isabel e do Conde de, seu marido, o Conde de. E ele, então, homenageando a princesa, regente do Império, deu o nome à sua filha de Isabel. Ele tem um fato importante na vida dele, foi quando desencadeou-se a Revolução Federalista. Os soldados federalistas de Gumersindo Saraiva e seus generais, era Laurentino, Juca Tigre e outros, vieram para Curitiba depois do cerco da Lapa. E chegando a Curitiba, acamparam onde hoje é o bairro Santa Quitéria. E ali mandou um emissário. Mas as autoridades daqui, o governador Vicente Machado, o prefeito Menezes Doria, todas as autoridades fugiram. Não tinha ninguém. E ele foi lá e ele fez as seguintes: o Gumersindo Saraiva faz uma solicitação. Pede 200 contos de réis para ele comprar os víveres, alimentos e outros, afinal de contas, atender às necessidades da sua tropa, e em troca ele comprometia-se a manter a disciplina, impedir invasões, roubos, estupros e outros, o que era muito comum nas guerras e nas revoluções de antigamente. A única pessoa que tinha era o Barão do Cerro Azul. O Barão do Cerro Azul, então, mobilizou-se, e um dos que foram passar o chapéu, né, era o meu bisavô William Withers. William Withers, e eles então arranjaram os 200 contos e efetivamente Gumersindo Saraiva, que mal falava o português, ele falava castelhano, ele manteve a disciplina. Sua tropa não cometeu, pelo menos que eu saiba e que tenha lido sobre isso, tropelias, estupros, roubos, depredações na cidade de Curitiba. E aí, nisso, os federalistas vão sendo derrotados. Gumersindo retira-se da cidade para voltar. E quem vem? E os pica-paus vêm então
e sob o comando do general, eu já me lembro do nome dele, Quadros. E ele se estabeleceu, o quartel-general, aqui na praça, onde hoje é a Praça Garibaldi, e tem uma esquina com a rua que desce ali, desce a Rua do Rosário. E ele mandou prender todos os que participaram disso. Meu bisavô foi preso, como vários outros. Ele esteve preso no Teatro São Teodoro, ali na Rua Murici, e finalmente depois liberado. E ocorreu esse episódio lamentável que não está explicado ainda para a história. O Barão de Cerro Azul foi levado com mais outros presos, mais 4 ou 5 presos, colocado num vagão da estrada de ferro e levado para Paranaguá à noite. Na altura do véu da noiva, abrem-se as portas dos vagões. Naquela época a estrada de ferro eram vagões de 4 rodas só. Só mais tarde que foi aumentado inclusive trocado os trilhos, 45 quilos por metro, para suportar os atuais vagões que transportam vagões de 8, duas carrinhas de 4 rodas e 8 rodas. Abrem-se as portas e o Barão e os outros, na medida que saíam para fora, eram atirados e foram miseravelmente, covardemente assassinados, não é? E os corpos jogados lá no precipício abaixo. O trem foi para Paranaguá e uma das grandes questões da história do Paraná, de quem partiu a ordem para o assassinato do Barão do Cerro Azul. Eu tenho, da minha parte, algumas coisas que eu li da história do Paraná, eu li, essa ordem teria sido emitida pelo próprio Floriano Peixoto. A acusação que pesava sobre ele era de que ele tivesse financiado com esses 200 contos o exército federalista, tropas federalistas, e, portanto, ele teria que ser responsabilizado por isso. Essa é uma versão que, por tradição oral de família, do meu bisavô para um filho dele, o tio Henrique, um dos que nasceu na Inglaterra, e depois para os filhos dele e o resto da família, era de que o Barão do Cerro Azul, ele salvou Curitiba da depredação, não é? Do descontrole, porque o Gumercindo Saraiva disse, quando inclusive se retirou, ele deu a espada em agradecimento, está no Museu Paranaense, entregou essa espada. Então meu avô dizia, o Barão corajosamente salvou Curitiba com o apoio da população, porque ele não foi sozinho, mas houve
contribuições voluntariamente angariadas, e meu bisavô era um dos que passou o chapéu para arranjar dinheiro, era para salvar Curitiba da depredação. A suposição que eu tenho de que tenha sido ordem de Floriano Peixoto veio através de um livro que recentemente saiu. O autor chama-se Paulo Schmidt. Então, a história politicamente incorreta dos presidentes do Brasil. E aqui, esse autor diz que o Moreira Garcês, Coronel Moreira Garcês, que os jagunços de Antônio Conselheiro fizeram justiça, não é? Ele morreu na Guerra dos Canudos, assassinaram várias pessoas em Santa Catarina. E há até hoje uma comissão que não aceita que a cidade do Desterro tenha sido rebatizada com o nome de Florianópolis, em homenagem a Floriano Peixoto, quando eles acusam Floriano Peixoto responsável pelos assassinatos políticos, mais de 100 ocorridos em Santa Catarina. Então esse assunto, um dia, quando se conversava a respeito de uma questão da verdade, eu disse para o hoje ministro, então diretor da Faculdade de Direito de Curitiba, Edson Fachin, disse: professor, nós temos que resgatar também para a história do Paraná quem deu a ordem de matar o Barão do Cerro Azul, fuzilando. Foram fuzilados por soldados envergando a farda do Exército Nacional. E isso, portanto, é necessário que fique esclarecido de quem partiu a ordem. Se foi do general, que o comandante aqui era Everton de Quadros, ou se foi diretamente do Floriano Peixoto. Não creio que tenha sido uma ordem, uma iniciativa do tenente que comandou essa patrulha e esses eventos e esses assassinatos feitos lá. O historiador que mais descreveu aqui foi Davi Carneiro. Mas Davi Carneiro descreve num livro daqui, histórico, mas ele não entrou nisso. E eu entendo por que ele não entrou. Porque Davi Carneiro era positivista, da mesma filosofia, da mesma ideologia de Benjamin Constant e outros que mais ou menos articularam o golpe de 15 de novembro, não é? Despachando Dom Pedro II e sua família praticamente com a roupa do corpo banidos para a Europa. Ele, então, acho que ideologicamente não quis enfrentar essa realidade histórica. Mas é um fato que ainda a população de Curitiba precisa saber. Apenas todos estão mortos, não é? Apenas para conhecer-se a realidade da nossa história, dos fatos que aconteceram na nossa história. Meu avô, William Withers, e Dona Margarida, eles vieram da Inglaterra no século XIX.
E subiram de carroça a Estrada da Graciosa, e aqui deve ter sido lá pelo ano 1873, 1874, mais ou menos por essa época. E aqui, chegando em Curitiba, Dona Margarida disse: se esta é a capital da província, mais para frente eu não vou, fico aqui. Ele parece que teria comprado umas terras perto de Porto Amazonas. E o João Veiga Lopes, que era um pesquisador histórico, descobriu que, de fato, um corretor não muito honesto andou vendendo terras. E então isso atraiu esses imigrantes aqui, e ele se estabeleceu aqui com uma fábrica, fabricava linguiça aí no Rio Barigui. O caminho que vinha, a estrada de Mato Grosso, que hoje é a Esprada, não sei, tinha ali, perto do Rio Barigui, ele tinha ali uma fábrica de linguiça. E meu avô, depois de casou, morava na rua Barão do Rio Branco, negociando, esquina com José, negociando erva mate, fez bons negócios, comprou um terreno na Avenida Batel. Não tinha calçamento, nada, mas isso foi em 1910. E em 1911 ou 12, ele construiu uma casa toda de madeira de pinho, com parede dupla. E o projeto dessa casa foi de um engenheiro que trabalhava para a Lumber, Southern Brazil Lumber Company, que tinha uma serraria em Três Barras, em Santa Catarina. Era uma enorme de uma serraria. Serrava mais ou menos por mês com fita, serra-fita. Ele serrava por 1.500 dúzias de tábua de pinho, 164 pés quadrados. Era o maior produtor de madeira de pinho. E a madeira foi comprada para a construção dessa casa. A Lumber, ali naquele começo, só serrava, derrubava as toras, derrubava os pinheiros na época da minguante, quando a seiva estava embaixo, e isso facilitava, melhorava a qualidade da madeira. Depois na secagem da madeira, uma boa qualidade e a durabilidade, que realmente foi. Essa casa de madeira durou muito tempo. Era uma casa grande. E ali tinham 7 lareiras. A casa tinha debaixo, o pé direito de 5 metros. Um pé direito de 5 metros. E a sala de jantar, sala de visita, inclusive uma sala para jogar o bridge, toda essa sala, e os quartos de dormir tinham lareira. E essa lareira, meu avô, o Harry Herbert, pai de meu pai, trouxe um exemplar, um modelo da Inglaterra da lareira, das ferragens da lareira, e aqui a Fundição Miller Irmãos fez as outras
os outros tipos as ferragens para a instalação dessas madeiras. A casa tinha parede dupla e ela então conservava o calor no inverno curitibano, que era rigoroso, e era fresco no verão. O projeto da casa era como se fosse uma casa que ainda hoje se vê o estilo de casas, um estilo de residências que se vê na costa leste dos Estados Unidos, costa leste no norte, nos estados de New England, Massachusetts, e esses estados aqui norte-americanos, todos exatamente naquele mesmo estilo. Ali nasceram os outros filhos do meu avô. Meu pai nasceu na Rua Barão, do Rio Branco, a segunda filha, Consuelo, também ali, a outra, Patrícia, também ali. Os outros, essa casa foi morar para 1912 ou 1913, não é? E desde então, os demais filhos, o Cosme, Winston e o Percival nasceram. O tio Cosme nasceu em 1913 e quando o meu avô morreu, em 1929, ele foi se tratar na Suíça de um câncer de garganta e depois da morte dele, minha avó mudou-se para São Paulo. Em 1929, logo depois disso aqui, começo de 1930, alugou uma casa no bairro Santo Amaro e ali então foi morar com os filhos menores, ou com os menores, inclusive. Na Revolução de 32, tio Cosme tinha 17 anos e ele até participou como ajudante de motorista de uma ambulância na Revolução. E junto com os paulistas, né? Os constitucionalistas. Terminado, enfim, de 32, ele queria muito a aviação. Ele se interessava pela aviação, que era uma coisa que estava emergente. Mas a aviação civil aqui era praticamente inexistente. Havia a aviação mais a aviação militar. E ele, como ele estava do lado perdedor na Revolução, ele achou melhor, então, foi para a Inglaterra e ali alistou-se na Real Força Aérea. E chegou, mas logo em 39 veio a guerra e ele teve que, naturalmente, estava participando. Ingressou num esquadrão de bombardeiros e veio a morrer em combate no dia 15 de agosto de 1943. O avião dele foi abatido, retornando de um rei sobre Milão. Isso do lado, né? A outra irmã de meu pai, a segunda, Consuelo, casou-se com um descendente inglês que morava em Santos e morou toda a vida, chama Donald Kilman. A outra irmã de meu pai, Patrícia, casou-se com
o Kurt Miller, que era filho do Gottlieb Miller, e era um dos fundadores da Fundição Miller Irmãos. Mas ele não fez o curso na Alemanha de engenharia elétrica, e ele então montou trabalhou nessa, não participou da direção da empresa, da fundição, trabalhando como no comércio e instalações elétricas. Ele tinha, inclusive, uma usina que fornecia eletricidade para a cidade de Rio Azul e Rebouças. Depois, mais tarde, essa usina foi incorporada pela Copel. O tio Cosme, falei, Winston, formou-se aqui em Direito, cursou a Faculdade de Direito, formou-se na turma de 1942. Essa turma, uma turma de bacharéis, dela participaram, eram vários, na formatura, convidaram para Paraninfo o ministro Oswaldo Aranha. Nessa época, os acadêmicos de direito, os universitários, tiveram uma atuação política, alinhando o Brasil, entrar na guerra ao lado dos países aliados. Vários navios brasileiros foram torpedeados nas costas e águas territoriais do Brasil, e essa agressão, então, despertou essa juventude. E no governo Getúlio Vargas vamos dizer, ideologicamente, ele alinhava-se ideologicamente com os fascistas. A consolidação das leis brasileiras, das leis do trabalho, segue a diretriz da Carta del Lavoro, editada por Mussolini. Mas, teve no episódio em que Luiz Carlos Prestes foi preso, junto com a Olga Benário, ele entregou a Olga Benário e embarcou num navio alemão, e ela foi presa e levada para a Alemanha. Estava grávida, né? Houve não só a autoridade brasileira, mas a defesa da filha que estava por nascer. E essa filha nasceu, de fato, na prisão. E ela, enquanto pudesse amamentar a Leocádia, ela continuava. Mas depois que cessou a amamentação, ela foi levada para um campo de concentração e morreu. O grande pecado da Olga Benário era ser comunista e também de família judia. Isso aí era, para a Alemanha de Hitler, era um pecado mortal. E foi mortal mesmo porque ela morreu. O tio Willy, então, teve uma grande atuação justamente nessa mobilização que levou o Brasil ao lado dos aliados na guerra. Oswaldo Aranha que participava como ministro das Relações Exteriores,
ele foi mais ou menos quem estava no círculo interno, defendia essa posição do Brasil. E Oswaldo Aranha, inclusive, abre a Conferência de São Francisco em 1948. Oswaldo Aranha, ele abre a conferência, o discurso inaugural, que instalou a Organização das Nações Unidas. O Percival, filho mais novo, estava estudando nos Estados Unidos, em Nova York, e em 1941 largou os estudos, foi para o Canadá e alistou-se na Força Aérea Canadense, e sua participação na guerra foi como piloto de avião de combate na Força Aérea, a Real Força Aérea Canadense. Meu avô materno, minha mãe é filha do Dr. Lucilo Antônio Bueno, da Cunha Bueno, e dona Irene Betancourt Bueno. Meu avô nasceu no Rio de Janeiro, filho do coronel Benedito Antônio Bueno. Coronel Benedito Antônio é uma cepa paulista originária daquela região de Atibaia, Nazaré. E Nazaré é onde hoje é Aparecida também. Dizem que seria possivelmente de uma descendência remota de Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera. Não sei se isso é lenda ou não, mas isso é a cepa de origem. Ele foi levado de Nazaré para o Rio de Janeiro por um juiz, e ele se radicou ali e chegou a ser, trabalhava no Ministério da Justiça e chegou a ser cônsul honorário da Venezuela. Meu avô, esse meu bisavô, meu avô, Dr. Lucilo Bueno, ingressou na carreira diplomática. Minha mãe foi a primogênita dele. Nasceu em Caracas, na Venezuela. Depois, mais tarde, ele serviu na Alemanha. Depois serviu na Dinamarca durante 7 anos. Depois veio para cá e serviu, mais tarde foi embaixador do Brasil no Uruguai. E no Uruguai, na Bolívia, no Uruguai, e ele foi designado para o Peru. E em 1938, no dia que ele apresentou as credenciais ao presidente do Peru, ele teve um infarto e veio a falecer. Assim, mas com essa ascendência aqui, minha mãe falava 5 línguas. Falava naturalmente, porque meu avô não permitia que em casa se falasse outra língua, não fosse o português. E exigia, inclusive, corrigia, né, que fosse correta a linguagem, sem nenhum menor sotaque. E minha mãe falava. Então, aprendeu o espanhol, alemão, dinamarquês, ela falava francês, porque era a língua corrente toda, e depois inglês. Inglês também. Falava essa língua, era realmente poliglota. Ela veio acidentalmente para Curitiba. Tinha uma tia, irmã da minha avó, a tia Lili, irmã da minha avó, que veio para Curitiba porque aqui ela se
veio, passou a conviver com o Santerra, que era desquitado. E isso, na época, era uma coisa, as pessoas não tinham nem a possibilidade de frequentar os clubes, tudo isso. E ela veio fazer uma visita à tia Lili, que vivia. E logo depois, e aqui, quando veio para Curitiba, conheceu meu pai um evento social na casa do Fido Fontana, casado com a dona Mercedes Fontana, ali no Juvevê. Ali. Eles tinham o Fido Fontana, era ervateiro, né? Tinha um engenho de erva mate aqui e tinha até outras atividades industriais. E logo em seguida, então, a tia Lili morreu e a mamãe ficou aqui e acabou casando com meu pai, né? E eu nasci em junho de 1932, dia 7 de junho. Conta meu pai que era um dia no inverno terrível. Nasci naquela casa, Avenida Batel, que à época chamava-se Avenida Siqueira Campos, depois que veio a Avenida. Mas tinha uma sala com uma lareira, né? E era onde. E o quarto também, quando veio a parteira, levou, naquele tempo eram as parteiras que dá. E foi assim que nesse dia que eu nasci, junho de 1932. Hoje estou com 84 anos de idade. Mas minha mãe era uma pessoa que teve uma educação primorosa, né? Conhecia etiqueta, conhecia os protocolos diplomáticos. E em 1964, o governador Ney Braga convidou-a para a chefia do cerimonial. E ela, então, o cerimonial não tinha mais que uma mesa. Ela organizou todo o cerimonial do Palácio Iguaçu. Em 1964 ficou nesse cargo, alguns anos depois, com o governador Paulo Pimentel, depois se afastou. Mas era uma pessoa muito... Ela interessava-se por exemplo, outra coisa, a aviação. Tirou o brevet de piloto amador e foi dos fundadores da União Brasileira de Aviação Civil. E conseguiram, inclusive, junto com a Estrada de Ferro, que nas estações colocasse o nome das estações, porque a navegação aérea havia apenas um mapa ESSO e a bússola do avião. E então toda a navegação dos aviões era visual e então os pilotos poderiam verificar a exatidão da rota vendo nas estações das estradas de ferro os nomes das estações das cidades. Então teve hoje a região, quando foi o Salomão Soifert comprou o imóvel dos herdeiros de minha avó e anos mais tarde organizou o restante do imóvel no Batel, é o Parque Batel, tem o nome da minha mãe, Dona Luísa Bueno Gomes. Em um projeto de lei aprovado pela Câmara, iniciativa da
vereadora, a vereadora, era médica, como é o nome? Agora, putz, a idade faz a gente esquecer algumas coisas, mas essa era. Então, mas dá o ambiente em que eu nasci e criei-me, não é? E resolvi, depois entrei na Faculdade de Direito. Em 1951, fiz o vestibular para a Faculdade de Direito. A universidade, o meio acadêmico era muito interessado em coisas. Uma das, recordo-me que no grande debate que se travou, não só nos meios acadêmicos, também nos meios políticos, na imprensa e tudo, era a questão do petróleo. Era o tema, o petróleo é nosso. E dessa toda discussão surgiu, então, a Petrobras. A Petrobras é produto... Os acionistas, a União, sempre controladora, mas hoje tem mais de 500 mil acionistas privados. Começaram com o chamado a conversão de obrigações de guerra em ações, e assim foi se criando a Petrobras. A Petrobras era uma das 7 grandes empresas no mundo. Lamentavelmente, foi dilapidada. Foi mesmo dilapidada a Petrobras. O sonho dos estudantes não era só estudante de direito, eram estudantes de engenharia, estudantes de medicina. A Universidade do Paraná, no centro, na frente para a Praça Santos Andrade, era a Faculdade de Direito, mas à esquerda aqui era a Faculdade de Medicina, à direita aqui era a Faculdade de Engenharia. Um dos acadêmicos da época do curso de engenharia era o Eliezer Batista, que mais tarde tornou-se presidente da Vale do Rio Doce, e a Companhia Vale do Rio Doce foi na trilha era uma companhia mista, hoje privatizada, mas mas teve um dos maiores produtores de ferro do mundo. Então eram os ideais da classe acadêmica, dos estudantes, eram esses. E hoje nós todos sentimos que nós fomos, com a dilapidação da Petrobras, nós fomos roubados, fomos prejudicados. Lamentavelmente, isso aqui. O curso superior, o curso de Direito, após a conclusão do curso de Direito, em 1955, obtive uma bolsa de estudos nos Estados Unidos, na Universidade de Nova York. Havia um programa na Universidade de Nova York, um programa para acadêmicos latino-americanos chamado Inter-American Law Institute. E eles tinham também um programa para estudantes europeus e asiáticos, que era o programa Institute of Comparative Law. E nós tínhamos, às vezes, aulas até em comum, períodos em comum, programas em comum. Uma das coisas que me recorda, um dos colegas que eu tinha, chamava-se Ernesto Moore de la Serna. Ele era argentino. E, na época,
começou a surgir isso em 1956, surgia a pessoa um Ernesto Guevara de la Serna, que era primo irmão desse. Ele ganhou notoriedade na Guatemala, numa revolução liderada por um Jacobo Arbenz, e ali tinha um cunho nacionalista porque a grande empresa, a grande empregadora, a grande atividade econômica era a plantação de bananas de uma empresa americana chamada United Fruit Company. E quando Jacobo Arbenz derruba aquela elite de governo, a CIA aciona uma contra-revolução de um coronel do exército guatemalteco chamado Carlos Castillo Armas, que derrubou o governo de Jacobo Arbenz. E Ernesto Guevara foi para o México e ali se encontrou-se no grupo de Fidel Castro, Raul Castro, que eram refugiados cubanos. E planejaram, esse grupo planejou invadir Cuba. E eles compraram um iate, e esse iate chamava-se Grama, e foram. O iate naufragou nas costas de Cuba, lá numa região inóspita, a Sierra Maestra, e eles se refugiaram nessa Sierra Maestra. Um dia, um repórter do jornal New York Times publica uma entrevista com Fidel Castro na Sierra Maestra. E esse jornal, contendo essa entrevista, teve a sua circulação proibida por Fulgêncio Batista, que era o presidente de Cuba. E então tinha um colega nosso que era cubano, chamado Armando Flores. Ele costurou no paletó vários exemplares do jornal contendo essa entrevista de Fidel Castro com esse repórter do New York Times, chamado-se Herbert Mathers. E pegou um avião, foi para Cuba, levou esse negócio e voltou, depois, 2 dias depois voltou. Naquele tempo tinha um voo da Companhia Cubana de Aviação que saía do aeroporto de LaGuardia, em Nova York, e ia para Havana. Foi quando, então, essa foi a forma pela qual a reportagem entrou e tornou-se conhecida em Cuba, né? O regime de Fulgêncio Batista estava mesmo apodrecida e logo depois, nós terminamos o curso em 1957, em junho. Eu voltei ao Brasil em junho de 57, mas logo em seguida Fidel Castro tomou conta, assumiu dia 1º de janeiro de 1959. O curso de Direito aqui era circunscrito às disciplinas normais. Não se falava em matéria tributária, isso era coisa de contador, né? Relações de consumo, relações de direito ambiental, né? Crimes contra a ordem tributária, crimes contra os crimes de colarinho, todos esses aqui, isso não existia. São novas
situações que vieram após que vieram no decorrer da implantação, né, a legislação ambiental, os direitos do consumidor, a legislação sobre o mercado de capitais, a alteração, o Código Tributário Nacional, que veio em 1965. Mas nessa época também, o Brasil, nós tínhamos um Brasil pequeno. Que eu recordo, por exemplo, a primeira estatística da populacional do Brasil em 1870, o Brasil todo tinha uma população de 14 milhões de habitantes. Mas desses 14 milhões, 4 milhões eram escravos. Eram escravos. E era a economia agrícola aqui era dependente da mão de obra escrava. Foi o grande atraso que todo hoje reconhece-se hoje que o grande atraso foi a escravatura. Na medida em que o próprio imperador era favorável na época do Império facilitou-se profundo a criação a imigração europeia. Então veio ondas de imigrantes, e aí está a razão hoje da nossa população hoje ser assim etnicamente muito diversificada. Etnicamente não tem o que une o Brasil hoje, na minha opinião, o que une o Brasil hoje é a língua portuguesa. De norte a sul, o Brasil, todos se comunicam falando o português. E nós temos, eu vejo assim com muita preocupação, às vezes quando se despreza o ensino da língua portuguesa, que é o principal elo. A religião não... Se a religião, até a implantação da República, era oficial católica e continuou sendo a religião católica predominante, mas mesmo assim já se permitia o casamento de não católicos, não havia. E depois, com a implantação do Estado laico, o casamento tornou-se um instituto civil, não era mais religioso. E hoje nós temos uma diversidade religiosa também. Embora vamos dizer, a religião dos nossos avós e tudo isso seja ainda 60% predominante, mas tinha as religiões que vieram com os imigrantes também hoje fazem 40% da nossa população. Então a religião não é um elo. O que é realmente o elo da unidade nacional é a língua portuguesa. E isso deve ser preservado, deve ser estimulado o ensino da língua. Embora venham alguns estrangeirismos aqui, macaquices, mas na minha visão, a visão num país de 200 milhões de habitantes, nós não podemos... nós temos como elo
unificação de comunicação a nossa língua, a língua portuguesa. Minha vida profissional foi dedicada desde logo à advocacia. Eu voltei dos Estados Unidos desse curso, de lá que eu tive, né? E fui trabalhar no escritório do professor José Rodrigues Vieira Neto. Vieira Neto era um advogado ímpar na história. Era muito amigo do meu tio, Winston, e isso propiciou que eu fosse, então, ali. E devo muito a ele, a minha vida profissional. Vieira Neto, a advocacia da época não era assim, em áreas, né? O advogado era o genérico. Ele atendia a empresa, o presidente, o divórcio da filha, o desquite da filha, os problemas da empregada, tudo. O advogado era, na minha formação, então, era um profissional polivalente. Ele atuava em várias linhas, várias áreas da advocacia. Hoje tem a advocacia trabalhista, a advocacia tributária, a advocacia de direito de família. E direito de família vai até casamento de pessoas do mesmo sexo. Tudo isso. Tem, então, problemas da criança, do adolescente, tudo começou a especializar-se. Mas a minha formação foi essa ainda do advogado genérico, polivalente. E aí eu trabalhei muitos anos com eles. Depois mais tarde trabalhei junto na Revolução de 64. Ele foi vítima de muita injustiça, aposentado compulsoriamente como professor da disciplina de Direito Civil na Universidade do Paraná, e sofreu perseguições. Continuei trabalhando mais com o pessoal da equipe dele, o Eduardo Rocha Virmon, Luiz Gastão Boria, Isaurino Gomes Patriota. Ligado sempre à advocacia. Fiz concurso e tornei professor da Universidade do Paraná, primeiro na PUC, na disciplina de Direito Internacional Privado, e depois também na Universidade Federal do Paraná, e como disso fui também conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil. Nesse período integrei também, quando veio a legislação nova criando os tribunais de ética, também participei do Tribunal de Ética, de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Fui, como profissional, fui também fundador do Instituto de Direito Tributário do Paraná, sócio aqui, até hoje sou associado, sou membro do Conselho Deliberativo, e também, em 1963, ingressei no Instituto dos Advogados do Paraná. É uma associação cultural da classe dos advogados que procura desenvolver atividades culturais
e aprimorar também o exercício da atividade profissional. E continuo como advogado, atuando como advogado. Exerço ainda a profissão. Apesar da idade e dos problemas pulmonares que me atingem, ainda continuo na atividade profissional. Na vida recreativa, hoje praticamente não tenho assim muita atividade. Já cheguei da área esportiva dos anos 60 e poucos, 64, cheguei junto com uns amigos, o Luizinho Leão e outros, a participar, a criar as primeiras corridas de kart. Depois cheguei até um tempo a jogar golfe do Graciosa Country Club. Mas hoje minha distração é a leitura. A leitura e, quando o tempo está bom, vou ao Joaquim Américo assistir os jogos do Atlético. Tenho uma cadeira lá, então que tem o meu nome, e ali então posso ver o clube da minha do meu coração, da minha predileção. Minha família, eu sou casado com a Ione Arruda Goma, casado já há 48 anos. Ela é filha de um grande advogado, Oscar Virmont de Arruda, e é casado com Dona Elze Martins Arruda. O doutor Oscar Arruda, ele é da turma de advogados que formou-se na Universidade do Paraná em 1932. Foi uma turma excelente. Era o doutor Oscar Arruda, o doutor Vieira Neto, José Rodrigues Vieira Neto, vários magistrados, que tinha, formaram-se nessa época também. Xavier da Silva, vários aqui. Sim, os nomes agora sim, não me ocorrem muito. E tinha também Ferreira da Costa, desembargador Ferreira da Costa. Ele, há mais de 10 anos, foi corregedor da Justiça. E ele, às vezes, depois do quinto uísque, arregaçava os braços e dizia: eu sou era o braço peludo da Justiça. Outro foi o doutor Atos Veloso, também era dessa turma de 1932. Uma turma que realmente projetou várias pessoas ilustres no cenário jurídico aqui de Curitiba. Curitiba era uma cidade pequena. Quando o Instituto dos Advogados do Paraná, que agora em 2017 vai comemorar o seu centenário, teve como fundador um advogado negro, Antenor Pânfilo de Assunção. Mas era o que era a cidade de Curitiba. A fundação do Instituto foi 10 de junho de 1917. Era uma cidade de 50 mil habitantes. Nós procurávamos já formar uma elite de pensadores, uma elite de formadores de opinião, uma elite de intelectual. E foram presidentes aqui do Instituto, estiveram membros aqui, não só o do professor Egas Aragão, o
inclusive foi depois um grande pessoa ligada à imprensa, o Francisco Pereira da Cunha. Francisco Pereira da Cunha. O Atos Veloso, e muitos aqui tiveram aqui projetando. Esse é do Instituto dos Advogados. Sou ainda membro do conselho projetando então para esse ano, para junho deste ano, então a celebração do seu centenário, do seu centenário. Minha esposa era professora, fez o curso Dr. Oscar Arruda. Ele formou-se em 1932 e ele ingressou na magistratura, foi nomeado, designado juiz em Foz do Iguaçu. E ele conta que para chegar a Foz do Iguaçu, nessa época, ele estava em Guarapuava, a senhora dele, ele nascido em Guarapuava, a senhora também de Guarapuava, ele pegou um trem, foi para Ourinhos, pegou o trem da Sorocabana, Presidente Prudente, desceu de barco até Guaíra. Em Guaíra pegou um trenzinho da Mata de Laranjeiras até Porto Mendes Gonçalves. Em Porto Mendes Gonçalves chegou a Foz do Iguaçu. E ali não havia casa. Não é? E hospedou-se então na paróquia, no pároco, o padre que deu hospedagem para ele. Depois, mais tarde, foi juiz em Tibagi, chegou a Cornélio Procópio. Cornélio Procópio, ele com 6 filhos, a minha esposa, Ione, era a mais velha deles, e a segunda era a filha dele, era do Denise Martins Arruda, que também ingressou na magistratura, chegou a ser ministro do Superior Tribunal de Justiça. Lamentavelmente, ela faleceu agora, recentemente, em 1972. Depois ela formou-se em filosofia e ingressou no magistério. Teve que, depois que a disciplina de filosofia saiu do currículo, fez uma reciclagem e continuou lecionando história até se aposentar. Hoje ela é aposentada do magistério. Ela, esse ano, cumpriu 78 anos de idade. Meus filhos, o mais velho, foi diferente. Ele é matemático e hoje é professor da Universidade Federal Tecnológica do Paraná na disciplina de matemática. Então, brinco com ele, né? Quando nós estávamos no meu tempo de faculdade, surgiu na escola de engenharia um rapaz que era uma cabeça de matemática. O professor era o Barsotti. E fez um concurso em Pelotas e tirou 10 de todas. E diziam que o maior pesadelo dele era quando ele sonhava que estava numa raiz quadrada e não tinha jeito de sair da raiz. Então, o que eu digo para o meu filho, você olha, está que nem o Barsotti. Ele é casado e exerce essa... A minha segunda filha, Heloísa, é uma moça de uma dedicação ao trabalho impressionante. Ao trabalho e à família, a Heloísa. Ela é farmacêutica bioquímica e hoje, com mestrado em farmacologia, hoje trabalha no Hospital Pequeno Príncipe, no departamento de farmácia.
do hospital. Ela tem 2 filhos, o mais velho, Pedro, ele faz curso de administração na PUC, e o mais novo, o outro, o Pedro tem 19, vai fazer 20 agora em janeiro. O outro tem 17 anos, fez vestibular e foi aprovado para o curso de engenharia da produção da Universidade da PUC. A mais nova, a caçula, Silvia, ela seguiu a carreira jurídica. Ela formou-se e veio trabalhar no escritório. Depois, hoje estamos trabalhando no escritório, uma sociedade de advogados denominada GOM Advogados Associados. Tem como diretores 2 irmãos meus, que são gêmeos, Blas, o mais velho, e outro Henrique. Veja que o nome Blas é que meu avô, como já narrei, ele veio do Paraguai. E o meu pai era o filho mais velho. E o meu avô, então, deu nome para meu pai, Harry Blas Gomes, homenageando San Blas, santo padroeiro do Paraguai. E naturalmente, o mais velho, os filhos mais novos, eram gêmeos, tem Blas e Henrique. Henrique é a tradução do nome Harry, né? Nesse escritório tem, então, trabalha o Blas, que é o coordenador geral. Ele tem também uma carteira como credenciado do Banco Santander. O Henrique, irmão dele. O Henrique é um intelectual. Ele hoje especializou-se na área da mediação. E, inclusive, hoje estudou e dá palestras e tem contribuído, inclusive no tribunal, para a implantação da mediação como meio alternativo de solução de controvérsias. E a Silvia, a minha caçula, é uma excelente profissional. Eu digo que ela é o melhor advogado do escritório. Ela agora está fazendo um estágio no escritório em Miami, deve voltar o ano que vem, mas aí vem com uma especialização também numa área que está sendo muito exigida, a área chamada a compliance. As empresas estão procurando, através tudo isso aqui, medidas para impedir a corrupção. É uma forma de controles, né, e muitos importadores nos Estados Unidos só exigem que empresas que tenham um departamento desse aqui de controle da corrupção. Uma das empresas que o escritório tem representado, uma multinacional espanhola, que também tem ramificações. E estão exigindo, em vários setores, esse tipo. Né? O que aconteceu nesses anos de petismo aqui, né? desses anos, essa corrupção que minou. E também hoje a Petrobras é uma companhia super endividada. E as dívidas
em moeda estrangeira, moeda forte. Ao redor de quase 300 bilhões de reais o passivo desse aqui. E ela está recuperando-se, fazendo, inclusive, muitos acordos com ações de investidores, principalmente nos Estados Unidos. Era uma companhia que tinham um patamar de qualquer investidor, quando vai fazer investimento, ele quer 3 coisas, não é? Liquidez, segurança, liquidez e rentabilidade. A Petrobras era um papel seguro, oferecia rentabilidade porque pagava regularmente dividendos dos seus e seus títulos, seus papéis tinham liquidez, não só aqui interno no Brasil, mas em várias bolsas, principalmente na Bolsa de Nova York. De repente, as ações da Petrobras aqui, com esse escândalo pavoroso que aconteceu, chegaram a valer de 30 reais ali, que eram a 7. E a Petrobras está respondendo agora a ações de fundos de investimento, fundos de vários tipos, inclusive de previdência, porque de repente a carteira uma carteira com ações valendo 25, 30 reais, caíram para 7. Isso trouxe um monte de ações que a Petrobras ainda está respondendo, se defendendo nos tribunais estrangeiros. E razão disso também é que tem um sobrinho que tem um escritório em Miami que atua na área da arbitragem. É uma área nova em que, principalmente da área empresarial, elege como para a solução de controvérsias a arbitragem. Meu sobrinho trabalhou aqui, praticamente organizou a Arbitac, que é o Centro de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial, e hoje ele está trabalhando com um escritório próprio em Miami. E a Silvia está lá com ele também. Então ela vai também, aurindo uma experiência muito grande também nessa área da arbitragem para a solução de controvérsias. Isso aqui, eu acho que eu fiz assim um relato da minha vida, né? Dos meus pais, dos meus avós, né? Das atividades que desenvolveram. E eu acho que com isso eu posso então encerrar esse depoimento, né? Meu pai, lembro-me agora, ele em 1940 foi nomeado cônsul honorário do Reino Unido. E era a época da guerra. E toda, mais ou menos certa correspondência vinha através de um mensageiro. E os voos eram em aviões DC-3 que desciam, que vinham de Buenos Aires, trazendo aqui assim. E os mensageiros traziam a sua
em maletas acorrentadas. Então, como mensageiro do Reino Unido, eles eram considerados, eram chamados King's Messenger. Traziam correspondência para não tramitar pelo correio comum. Quando Jorge VI morreu, em 1952, meu pai fez teve uma solenidade quando foi feita a coroação de Elizabeth II, na casa que morávamos ali no Batel. Era uma recepção homenagem ao coração. E nessas cerimônias, o diretor da cultura inglesa, Bill Tidman, ele organizou um coral para cantar num serviço religioso que realizou-se na igreja presbiteriana ali da Rua Comendador, para cantar, no encerramento, cantar o God Save the Queen. Então, outro dia, vendo aquela série que sai da televisão, The Crown, né? Lembrei-me então dessa participação remota, né, na cerimônia aqui. Meu nome, né, meu pai botou George, e foi uma homenagem ao rei Jorge V. Jorge V, aí havia já uma tradição da dinástica que num dia, o que é chamado aniversário oficial, o comando da transmissão da guarda do Palácio de Buckingham é comandada pelo soberano. E no dia que eu nasci aconteceu essa cerimônia, e meu pai registrou-me como sendo George, em homenagem ao Jorge V. Então, eu acredito que eu posso encerrar esse meu depoimento aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Não é? São reminiscências que tenho, assim, da mocidade e de fatos que ocorreram antes do meu nascimento, mas relativamente a meus pais e meus avós. Eu acredito que, quem sabe, possa trazer acrescentar algumas coisas assim na história da nossa cidade. Nós não temos, no Brasil, nós não temos históricos assim. O estudo que se dá da história do Brasil nas escolas é muito rudimentar. É preciso melhorar. Nós temos aquela série escrita por Laurentino Gomes, 1808, 1822 e 1889, é muito interessante para conhecer a situação, como se deu a história, a eventos históricos. Eu tenho para mim que um dos principais estadistas da nossa história é José Bonifácio de Andrade Silva. Ele foi, quando Dom João VI partiu, ele teve uma influência muito grande sobre o príncipe Dom Pedro.
E teve uma ajuda muito grande da princesa Leopoldina, filha do imperador da Áustria, da Casa de Habsburgo. Tanto é que quando Dom Pedro foi coroado no dia 2 de dezembro de 1822, ele foi coroado Dom Pedro I, pela graça de Deus e aclamação unânime dos povos. Isso, defensor perpétuo do Brasil, o título que se... Isso mostrou que há imperador constitucional do Brasil. Não tínhamos Constituição, mas com essa armação que tinha sempre, que vinha de José Bonifácio, que a influência do iluminismo do século XVIII, né, fez. Ele jurou, imperador, observamos uma Constituição que não havia, mas ele já jurava submeter-se a uma Constituição que viesse a ser trazida. E não só, eu vejo, isso deu, quando nesse cenário da rainha da Inglaterra, o arcebispo Canterbury dizia para ela: quem vai botar, a senhora será rainha pela graça de Deus, não é nenhum ministro que vai. Quem vai coroar, botar a coroa na sua cabeça é um representante de Deus. E eu me lembrei, então, disso aqui. Como como a influência do iluminismo na formação da história. Porque já Dom Pedro era, pela graça de Deus e a aclamação dos povos, as ideias iluministas da razão e do mundo, da razão, do espírito, já dizia, a legitimidade vem do povo também, da população. Não é uma imposição divina, mas a legitimidade do poder sempre tem a sua origem. E justamente diziam os iluministas, os governantes devem governar no interesse do povo, da população, do bem-estar. Eram as ideias de Voltaire, de Vivier e outros, que influenciaram também José Bonifácio e vieram para nós. Quer dizer, há sempre, então, a ideia de uma Constituição limitando os poderes e a legitimação do poder, seja ele qual fosse, mas sempre no interesse do povo. Eu agradeço, então, ao Luiz Renato a oportunidade. Trago aqui um depoimento, algumas opiniões pessoais minhas aqui, mas não sei se poderão ser de utilidade. Mas essa vida aqui, eu estou já na reta de chegada, teve, né, esses meandros todos, né, da vida nacional, da vida da nossa gente, da vida da nossa população. Muito obrigado, então.